tecido cartilaginoso e anima, ok? Não precisa colocar tecido conjuntivo, especializado, cartilaginoso, não. Só o que é realmente o tecido. Se é um tecido cartilaginoso, lembra que a gente tem 3 tipos de cartílago. Tem o hialino, elástico e fibroso. Aqui nessa imagem, além de perguntar o tecido, o que mais dá para pedir? Dá para pedir o quê? Esse grupinho aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4 condrocitos, que são as células do tecido cartilaginoso. Então, quando eu tenho 2 ou mais condrocitos, eu tenho um grupo isógeno. Então, por exemplo, se circular, aqui dá para pedir esse grupo isógeno. Como seria a pergunta? Nomeie a estrutura, ou nomeie o que está circulado ou señalado, que seria destacado. Tá? Aí seria o grupo isógeno. Agora, se pedir o tecido, somente tecido cartilaginoso e hialino. Aqui, dessa outra imagem também, bem bonita. Aqui a gente tem o que? Várias osteonas, tá? Que dá para ver super bem aqui, ó. Essas osteonas são essas disposições redondinhas. Dessas osteonas eu também posso chamar do que? De sistema de Havers. Então, pode ser circulado essa osteona e perguntar qual a estrutura. A estrutura é a osteona no sistema de Havers. Assim como também pode ser pedido o quê? O canal ou conduto que eu tenho no meio da osteona, que é o canal de Havers. Por isso, também é chamado de sistema de Havers. Agora, também o que se pode pedir aqui, ó, que dá para ver super bem. Esses outros canais que ligam as osteonas, ou seja, ligam os canais de Havers, né, que passam assim na transversal. Aqui são os canais do que? De Volkmann, ok? Esses pretinhos aqui mais escuros. Aqui também, ó, ligando 2 canais de Havers. O tecido, se for pedir para nomear o tecido, tecido ósseo compacto, ou tecido ósseo denso, também se pode dizer, compacto ou denso, tá? Nessa outra aqui, o tecido é sanguíneo, também fácil, né, de identificar, o tecido sanguíneo é bem diferente dos outros. E aqui eu tenho algumas células. Nunca se esqueçam das células principais do sangue, que são os eritrocitos, também podem ser chamados de hemácias ou hemátias em espanhol. Tá? Hemátias, hemácias ou eritrocitos, essas células aqui. Aqui, ó, a gente tem aqui também, aqui outros, que são as plaquetas, tá? Também podem ser chamados de trombocitos, essas plaquetas, que são esses mais roxinhos escuros. E esses leucócitos grandes aqui são todos neutrófilos. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes. Então, tipo assim, sempre vai tender, quando aparecer no corte histológico de sangue, além das hemácias, os neutrófilos são um dos que mais aparecem, porque eles estão em maior quantidade. Então, aqui vários neutrófilos, todos o que? Já segmentados. Lembra que era aquele que era o linguicinha, que tem vários segmentos do núcleo. Ok? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 neutrófilos segmentados. Como pode ser cobrado aqui? Pode ter uma setinha na célula e colocar no meio corretamente a célula. Não precisa colocar leucócito, então vai direto no nome da célula. Quem é ele? É o neutrófilo. Neutrófilo segmentado. O neutrófilo é o único que tem divisões, segmentado ou encajado. O encajado parece aquele telefone, o núcleo dele, assim, parece uma chipa. Tá? Aqui, o tecido é tecido conjuntivo denso e regular, tá? Bastante fibras, ó, colágenas, todas bagunçadas. Ele não pode ser laxo, por quê? Porque tem muita fibra colágena. E o laxo tem menos fibras e mais células. Então, se ele tem muita fibra colágena, ele é denso. E ele não pode ser denso regular, porque as fibras não são paralelas ou unidirecionais. Elas são todas espalhadas, parecem retalho de pano, tá? Ok? Então aqui as fibras abundantes são colágenas e a tinção eosinema-toxilina, que vai pigmentar as fibras colágenas de rosa. Irregular. Aqui nessa outra imagem, bem pertinho também, bem bonita. Aqui, o tecido é tecido cartilaginoso elástico. As fibras elásticas estão passando aqui, ó. Aqui também, rosinha. Lembra que aqui foi tingido também com eosinema-toxilina. A eosina pigmenta as 3 fibras. Então ela pigmenta a fibra colágena e a fibra elástica também, assim como a reticular.
se a gente tiver uma lâmina que tenha reticular, tá bom? Então, aqui tecido cartilaginoso elástico, é o tecido. O que mais dá para ver super bem aqui? As matrizes. Então, lembra que um anilho tenido com maior intensidade é a minha matriz capsular, que é essa parte roxinha aqui, ó. O condrocito está aqui e eu tenho essa primeira matriz, esse primeiro espaço, que é onde o condrocito fica, matriz capsular. Depois, aqui eu tenho a formação do quê? Quando eles se juntam, grupo isógeno, 2 ou mais condrocitos. Aí eu tenho esse fundo aqui, ó, que é mais rosado, que é a minha matriz territorial. Lembra que ela só aparece quando tem quem? O grupo isógeno. Se eu tenho um condrocito que é sozinho, ela não vai aparecer. E aqui eu tenho, ó, outro grupo isógeno com a sua matriz territorial também aqui em volta dele, que é mais rosinha. E entre esse espaço dos dois eu tenho a matriz interterritorial. Então a matriz interterritorial é o quê? Todo esse espaço em branco, onde eu vejo as fibras elásticas. Ok? A matriz territorial é esse fundo aqui, essa sombra mais rosada. E a matriz capsular é essa linha mais fina, roxa, que circula, ó, o espaço do condrocito. Beleza? Depois aqui, o tecido. Aqui somente mais o tecido. Tecido conjuntivo laxo, tá? Aqui vai ser laxo. Essas fibras mais grossas assim, ó, aqui, essas, aqui, ó, que sobem assim, são fibras colágenas. E essas fininhas, parecem fiozinhos de cabelo que estão em várias disposições, são fibras elásticas, tá? Mas aqui mais, se for cobrada essa imagem, seria mais com relação ao tecido em si. Porque as fibras dá pra gente diferenciar bem quando tá mais de perto. Só que tem um pessoal que senta também lá no fundo. Então fica ruim na hora de diferenciar. Então provavelmente aqui, se for cobrado, é só o tecido, que é laxo, tá? Conjuntivo laxo. Aqui, tecido ósseo. Então, tecido ósseo, o quê? Esponjoso ou trabecular. Aqui não tem, né, muito para onde fugir. Aqui a gente vai ter o quê? A medula óssea e aqui as próprias trabéculas, que são essas paredes do tecido ósseo esponjoso. Lembra das membranas de revestimento ósseo? Endósteo e periósteo. O periósteo estava para fora, na periferia. E o endósteo era nos canais do osso denso e nessas superfícies aqui medulares do osso esponjoso. Então aqui, ó, esse revestimento, essa superfície, ela é toda revestida por endósteo, ou células do endósteo, que vem lá da célula osteoprogenitora, ok? Aqui, tecido cartilaginoso, fibroso ou somente fibrocartílago, tá? Também aceita esse nome. Por exemplo, caiu essa imagem, perguntou o nome do tecido, fibrocartílago, ok? Aquela característica básica dele, o quê? Fibras colágenas unidirecionais, porque ele é a mescla de quem? Do tecido conjuntivo denso regular e do cartílago hialino. Então, os componentes de cartílago que ele tem, que é de tecido cartilaginoso, são os condrocitos em pilha de moneda, ou seja, eles ficam todos empilhados no espaço entre as fibras colágenas, tá? Fibrocartílago. Aqui embaixo, tecido ósseo esponjoso ou trabecular. E aqui, tecido cartilaginoso e hialino, tá? É aquela imagem que eu comentei para vocês. Se tivesse caído especializados na trivia, né, fosse sistema para trivia, é uma imagem que normalmente quase sempre aparece, né? Porque ali o pessoal olha e acha que é epitélio. Na verdade, não é epitélio. É o cartílago articular, que é das diartroses, ele não tem pericôndrio. Então ele fica carequinha lá em cima, sem tecido conjuntivo, tá? Então aqui, tecido cartilaginoso e hialino e aqui tecido ósseo esponjoso. Depois aqui, tecido cartilaginoso e hialino também, ó. A matriz mais homogênea, aspecto V, tá? Esse círculo pretinho em volta dos condrocitos é a matriz capsular. Perdão. Tem um fundo aqui, ó, nessa parte, que seria a matriz territorial, e aqui, matriz interterritorial. Aqui quem que aparece? O pericôndrio. Lembra que ele tem duas partes, condrogênico e fibroso. Fibroso é sempre mais para fora. O condrogênico é onde tem os condrocitos bebezinhos, que são os condroblastos. Ok? Aqui, lembra que aquela mais gótica que tem o quê?
bastante fibras elásticas. Então, isso daqui é cartílago elástico, tá? Aqui foi usado fucsina para pigmentar as fibras elásticas que deixam elas mais pretas, mais escuras. Por isso que a lâmina fica um pouco mais escurinha. Né? A fucsina, que seria aldeído ou resorcina-fucsina, tá? Aí, ó, esses risquinhos assim são todas fibras elásticas. Aqui, a célula osteoclasto. Lembra que o osteoclasto é uma célula grande lá do tecido ósseo, que é o filho de outra mãe, né, que vem lá do sangue. Ele não vem da célula osteoprogenitora e ele tem o quê? Vários núcleos. Então ele é multi ou polinucleado. E ele sempre fica na superfície, tá, do osso. Ele nunca fica dentro, lá na parte da matriz óssea. Sempre na superfície. Aqui ele está próximo das células da medula óssea. Então é a superfície interna ali do tecido ósseo esponjoso, tá? Aqui, facinho essa também, ó. Aqui uma osteona, aqui outra osteona. Canal de Havers. Ligando eles tem o canal de Volkmann. O osso é compacto ou denso, tá? Aqui, osteocito na sua laguna e os canalículos, tá? Aqui, ó, todos os canalículos. Que osso é? Compacto também. Isso daqui é bem pertinho de uma osteona. E a osteona é mais característica do osso maduro compacto. Ok? Aqui o canal de Havers, um pedaço do canal de Havers. Lembra que os canalículos, eles permitem a nutrição. Então eu pego daqui e vou passando nas laminilhas concêntricas para nutrir todas as células. Aqui, já está tudo nomeado, mas só reforçando, ó. Canal de Havers, Volkmann, Havers, Volkmann. Aqui, mesma coisa. Canal de Havers, que compõe a osteona, tá? Osso compacto ou denso. Aqui, tecido. Se pedir aqui o tecido, conjuntivo denso irregular. Aqui foi usada a tinção de Yazan, por isso que as fibras colágenas ficam um azul bem escuro. Esse fundo aqui é a substância fundamental, que é o fundo branco que tem no tecido conjuntivo, que seria a parte líquida, onde tem os glucosaminoglicanos, glicoproteínas multiadesivas, essas coisas. Que foi pergunta de trivia, né? Foi, para citar isso, acho que era aberto, inclusive. Que era para citar os componentes da substância fundamental. Então é aqui que morariam, entre aspas, esses componentes, porque quando a gente desidrata a peça para fazer o corte, eles são tirados. Tá? Então, tecido conjuntivo denso irregular. E aqui, cordão umbilical. 2 artérias, uma veia. Que tecido conjuntivo a gente tem aqui formando o cordão umbilical? Tecido conjuntivo embrionário mucoso. Lembra que o mucoso era do cordão umbilical e o mesenquimático era do quê? Do corpo do feto. Tá? Então daqui que eles tiram as células tronco, que também tem célula mesenquimática aqui, mas o nome do tecido é mucoso, que fica no cordão umbilical. Parecem 2 olhinhos com uma boquinha. Cordão umbilical. Aqui, 2 tecidos conjuntivos de novo. Aqui eu tenho o quê? Epitélio. Sempre embaixo do epitélio, o tecido conjuntivo é laxo. Várias células, tá? Característico de laxo. Então, tecido conjuntivo laxo. E aqui já muda. Eu diminuo um pouco a quantidade de células e aumento a quantidade de fibras colágenas, que são azuis. Essa lâmina foi usada uma tricômica. E aqui, né, se eu estou falando que as fibras colágenas são pigmentadas de azuis, tem muita fibra colágena. Então ele já é denso. E ele está todo bagunçado. Então é tecido conjuntivo denso e irregular. Aqui, ó, bem bonitinho. Isso daqui é um capilar. É o menor vaso sanguíneo que a gente tem. Tá? Ele que vai levar a nutrição para as células aqui. As hemácias passam por ele para levar o oxigênio. Então aqui tecido conjuntivo laxo e aqui tecido conjuntivo denso e irregular. Vai dar uma seta ou vai cobrar o nome inteiro? Não, normalmente se for pedido mais de uma coisa na mesma imagem, vai ter diferenciação, tipo A e B, algo assim. Tá? Aqui, lá em cima é o epitélio, já não nos interessa agora na P2, aqui sim nos interessa mais, que é o tecido conjuntivo. Essas fibras aqui, ó, bem rosinhas, bem fortes, são fibras colágenas.
Aqui a gente percebe o quê? Que tem menos e aqui mais. O tecido conjuntivo, que tem menos fibras colágenas, é o laxo. E aqui confirma porque está embaixo do epitélio. Então, tecido conjuntivo laxo, e a partir daqui, tecido conjuntivo denso e regular. Lembra que o tecido conjuntivo, sempre que vocês julgarem que é denso, é nome e sobrenome. Então, denso, regular ou irregular. Ele nunca para no denso. Tá? Lembre, mais uma vez, a questão da pontuação da prova, ela é o ponto inteiro, não tem ponto quebrado. Então, ou coloca certinho o nome, ou é errado. Tá? Aqui, fibras colágenas unidirecionais e paralelas. E no espacinho entre elas eu tenho as células, os fibroblastos. Tecido conjuntivo denso regular, tá? Que vai formar os tendões, aponeurose, as fáscias. Aqui também, ó, bem bonitinho. A união aqui, músculo tendinoso. Isso daqui seria a parte do tendão e esse daqui é a parte do músculo. Mas essa imagem aqui, podem colocar um X, tá? Essa daqui também. Eu não gosto muito de tecido conjuntivo denso regular. Eu acho ele meio sem graça. É meio sem gracinha. Aqui também pode colocar um X. Olha, já foi 3 imagens, vocês eliminaram. Como eu sou bonzinho, né? Será que eu ajudo vocês aqui? Sim ou não? Estou pensando. Eu só estou sendo pelo senhor, né? Leva a vida, viu? Qual é a chave Pix? Ai, Deus. Essas daqui de tinção, para a prática não, mas vocês sabem que a teoria é o futuro próximo, tá? Então não deixem de estudar tinção para a teoria das fibras. E aqui, ó, o conceito da fibra. Então, a fibra colágena confere o quê? Resistência tensora. Normalmente isso sempre é perguntado na teoria, mas para a prática podem marcar um X. Nessa e nessa. E essa daqui está repetida, que é a da fibra reticular de novo. De tinção eu não vou perguntar das fibras, na prática, tá? X? Não. Essa daqui só mais a moda de conhecimento. É que eu estava olhando ali a prova de vocês, para me lembrar. Já fiz, já. Eu sou bem antecipado, as provas já estão tudo pronto. Essa daqui só saibam o quê? O tecido. Aqui eu tenho tecido cartilaginoso e elástico, tá? Cartílago elástico. Beleza? Só isso. De resto nada mais. X. Não. Tecido conjuntivo laxo, tá? Aqui as fibras elásticas, parecem esses cabelinhos. As fibras colágenas, esse fundo aqui, ó, mais rosado, elas parecem retalho de pano. E aqui tem as células, que podem ser fibroblastos, as células fixas e errantes do tecido conjuntivo. Vai ter linfócitos, monócitos, enfim, várias células, tá? Mas o tecido em si, conjuntivo laxo. Aqui, tecido conjuntivo laxo. E também, tecido conjuntivo laxo, toda essa parte aqui. Aqui, ó, o epitélio, cilíndrico simples com células caliciformes. Embaixo do epitélio, tecido conjuntivo laxo. Tá? A gente vai ver bastante essas imagens no próximo semestre, em Histologia 2. Se vocês continuarem comigo, né? Não sei, às vezes vocês podem ver comigo ou com outro professor. Mas, vão ver bastante, porque daí vai formar a parte de órgãos. Sanguíneo. Aqui, então, tecido sanguíneo. As células, eritrócitos ou hemácias ou hemátias, plaquetas, aqui também, e esse é o neutrófilo, segmentado, linguicinho, parece um feijão, o núcleo dele, porque ele tem vários segmentos de núcleo. Sanguíneo de novo, plaquetas, eritrocitos, eosinófilo, porque os glândulos neles são que acidófilos, então pigmenta muito pela eosina, tá? Aqui, sanguíneo de novo, ó, as plaquetas, os eritrócitos, e esse é o basófilo, que parece um brigadeirinho porque tem vários grânulos grandes de citocinia hepática. De novo, sanguíneo, eritrocitos, aqui, linfócito, é o menor leucócito circulante, ele é pequenininho, quase que do tamanho de uma hemácia, às vezes até menor. Esse daqui é o maior de todos, monócito, eritrocitos, plaquetas, tecido sanguíneo. O monócito é o que tem o citoplasma mais irregular, ok?
E aqui já muda um pouquinho, porque não é sangue periférico. Essas imagens aqui são todo o tecido sanguíneo. O local é o sangue periférico, ou seja, nos vasos. Aqui é medula óssea. Por que é medula óssea? Viram que tem várias células em vários estágios? É o que acontece lá na fase mieloide, que é a produção das células na medula óssea. Tá? Aqui, essa célula aqui é o megacariocito. O megacariócito. O megacariocito é a célula que o quê? Produz as plaquetas. Ele que deixa esses fragmentos aqui, ó. Joga esses fragmentos na corrente sanguínea. Então, o megacariocito apoia as plaquetas e ele fica na medula óssea. Ele não tem no sangue periférico, tá? Que é dentro dos vasos. X. Isso aqui não. Naquela anterior pode cobrar os braços ou não? Como? Pode cobrar os braços? Então, Não. Só o mega Não. Só mais o megacariocito. Essa daqui é X. Para vocês. Essa daqui também. X. Aqui. Fibras elásticas. Tá? Futuro próximo aí a gente vai ver também logo essa questão das fibras elásticas, porque isso daqui é uma artéria, a aorta. A aorta tem essa arquitetura, histologicamente, porque ela é uma artéria grande ou elástica, porque a parede dela se distende porque a pressão do sangue é muito grande. Lá em histologia 2, o primeiro capítulo que a gente vê é cardiovascular, coração e vasos, tá? E muitas fibras elásticas. Então, para histo 1, que eu quero que vocês saibam, fibras elásticas. Aqui, ó, aparecem esses miogitos. Aí, quando a parede da aorta estica, eles esticam, eles ficam retos, tá? Aqui, olha só que bonitinho, capilar, o menor vaso sanguíneo. Esse daqui é o endotélio, o epitélio plano simples dos vasos. O capilar ele só tem endotélio, ele não tem outras túnicas, e isso são hemácias. Ele é tão pequeno que o espaço dele é de uma hemácia atrás da outra, não dá para passar uma do lado da outra. Aí aqui são as hemácias, ó. E aqui é o tecido conjuntivo, mas enfim, mais aqui são as hemácias, que é a tecido sanguíneo, tá? Aqui também, hemácia dentro do vaso sanguíneo. Isso daqui é uma veia. Aí o sangue, ok? Tecido conjuntivo denso e irregular, bem parecido à imagem que a gente viu lá no início. Várias fibras colágenas, tá? Denso e irregular. E aqui, esse daqui é laxo, mas o mais aqui, ó, dá pra ver bem as fibras elásticas. Parecem fiozinhos de cabelo, esses mais finos. Esses mais grossos aqui no fundo são colágenas, e esses redondos são os núcleos dos fibroblastos e das outras células que a gente tem no tecido conjuntivo. Mas o principal, ó, bem aqui dá pra passando de um lado para o outro, fibra elástica. Aqui, colágeno. Tecido conjuntivo laxo, tá? Aqui, hemácias ou eritrocitos dentro dos vasos, que são do tecido sanguíneo, fibra colágena, aqui, tecido conjuntivo denso e irregular, tá? Aqui também, fibras elásticas, no mesmo órgão, na aorta. Aí quando estica a parede, elas esticam. Aqui foi usado fucsina também, para elas ficarem pretinhas assim, destacar elas no meio do tecido. Esse rosinha aqui é tecido muscular, que é o nosso próximo tema depois da prova. Aqui esse fundo rosado. Aqui, fibrocartílago. Os condrocitos, ó, empilhados, empilha de monédio, e aqui as fibras colágenas. Aí no espaço entre as fibras eu tenho esses condrocitos. Ok? Fibrocartílago, ou tecido cartilaginoso fibroso. Fibrocartílago é uma palavra só, mais fácil. Tá? Aqui, cartílago elástico. Tá? Tecido cartilaginoso elástico, uma lâmina do nosso material. Aqui, quem que eu tenho? Pericôndrio. Todo cartílago elástico tem pericôndrio. Tá? Então, aqui a gente tem o pericôndrio que está grudadinho com o cartílago, que é o pericôndrio condrogênico, e aqui para fora o pericôndrio fibroso, ok? Então, pericôndrio total, condrogênico e fibroso, e o cartílago é elástico. E aqui, outra vez, eritrócitos ou hemácias ou hemátias,
Tecido sanguíneo, periférico, né? Se perguntar o tecido, não precisa colocar periférico ou medular, só tecido sanguíneo. Só cito para vocês saberem a diferenciação, que isso daqui é do fronte sanguíneo. E aqui um monócito, parece um coraçãozinho no fim dele. Ó, tá? Bem grande. Para o tamanho dele, a gente junta umas 4 hemácias, daí dá o tamanho dele. Normalmente os monócitos são bem grandes, que são os macrófagos da corrente sanguínea. Finalizamos. Alguma dúvida? Só na hora da prova. Acende a luz para mim, por favor.